Vamos começar refletindo através de uma pergunta. Você tem seguido o Evangelho de Cristo ou seguido cegamente lideranças religiosas? Porque é extremamente perigoso que nós dependamos de líderes religiosos para nos ensinar sobre o Evangelho de Cristo. Veja bem, o perigo não está em ouvir líderes religiosos, mas sim que todo o nosso conhecimento dependa dele. Quando eu deixo para abrir a Bíblia somente na igreja e não busco o conhecimento das Escrituras fora da igreja, tudo o que eu vou ter de base, de ensino das Escrituras, vão provir do homem, do meu líder, do meu pastor. Eu não estou buscando em espírito, a verdade em espírito. Como eu vou saber se o que o pastor fala é verdade ou mentira, se tudo que eu sei sobre a Bíblia é ele que me ensina? Você entende? O perigo de você depender de outras pessoas para te ensinar e você não procurar o conhecimento pelo Espírito, porque não são todos os líderes que pregam a verdade, não são todos que estão pregando o Evangelho de Cristo. Muitos usam, na verdade, o Evangelho de Cristo para aplicar suas doutrinas, para pregar coisas que são convenientes para eles, mostrar o que eles querem que vocês vejam. Quantos pastores, quantos líderes, quantas redes de igreja usam desse método para abusar da autoridade que eles têm dentro da igreja, para enganar as pessoas, para falar coisas absurdas, em benefício próprio? Todos aqueles que são enganados por eles dão a liberdade para serem enganados, porque eles sabem que a maior parte, eles sabem que não procuram estudar a Bíblia, não procuram saber sobre a Bíblia fora da igreja, e que é tudo que eles precisam para aplicar as doutrinas absurdas deles. Eles passam da autoridade para o autoritarismo. Qual que é a diferença da autoridade, que nos é lícita, não somente a líderes, tá? Eu não estou falando somente de líderes, mas qual é a diferença da autoridade para o autoritarismo? A autoridade que nos é dada através do Espírito Santo é para nós pregarmos o Evangelho com autoridade. Qualquer pessoa que for pregar o Evangelho deve pregar com autoridade. Nós temos essa autoridade através do Espírito Santo. Nos é lícito pregar com autoridade. Mas e quando não é autoridade? E quando é autoritarismo? O que seria esse autoritarismo? Doutrinas que não são a doutrina de Cristo. Pastores que usam palavras de autoritarismo para coagir muitas vezes os fiéis a fazer aquilo que eles querem. E é coagir mesmo. Quando eu falo coagir, é coagir. Coagir, botar medo no fiel. Falar, nossa, mas é assim mesmo? Do cara falar, nossa, mas se eu não fizer isso, então Deus não vai me abençoar? Se eu não fizer isso, então eu vou pro inferno? É esse medo que eles usam da ignorância para coagir as pessoas, para colocar esse medo nas pessoas. Quantos pastores não falam, se você não pagar o dízimo e oferta, você não vai ser abençoado. Se você virar as costas pro irmão na missão, Deus vai virar as costas para você. Se você não comprar o curso da igreja, Deus vai fazer juízo sobre sua preguiça se você não fizer o curso da igreja. Mas que coisa deturpada é essa? Onde a gente é ensinado, onde a Bíblia ensina isso? Você entende? Porque eles usam da ignorância das pessoas para tirar o benefício próprio deles. Ou seja, imagina só, alguém que coloca como se a graça de Deus fosse a base de troca. Sendo que a graça de Deus não é uma base de troca. Como alguém pode falar que se não pagar dízimo e oferta, a pessoa não vai ser abençoada? Você sabe quais são as consequências negativas no
no geral, que isso traz para o Evangelho de Cristo? Afastamento, preconceito, ódio de outras pessoas. Porque as pessoas veem isso e colocam como se o Evangelho de Cristo fosse isso, por conta desses homens. Quantos não se aproximam de Deus por causa disso? Imagina uma pessoa que quer conhecer o Evangelho, que entra numa igreja, querendo conhecer um pouco mais de Cristo, querendo conhecer, querendo ter uma experiência com Deus dentro de uma igreja, e o cara entra na igreja e o pastor está praticamente ameaçando os fiéis que não pagam dízimo, que não compram cursos, que não compram objetos abençoados, seja o que for. Imagina só, um cara que entra buscando uma palavra, que entra querendo ter uma experiência com Deus e se depara com uma bizarrice dessa dentro de uma igreja, uma coisa bizarra, uma coisa que não provém da doutrina de Cristo. Você acha que o cara vai ver aquilo e vai falar, nossa, que lugar maravilhoso, nossa, Cristo é maravilhoso, o Evangelho de Cristo é maravilhoso, a palavra. Como que o cara vai conseguir ter uma experiência se quando ele entra na igreja ele tá vendo os fiéis ser ameaçados? Imagine um fiel que foi criado nessa ideia que o falso profeta conseguiu plantar a sementinha da base de troca, que a graça de Deus vai vir através de dízimo e oferta, que ele fala, se você pagar o dízimo e oferta, Deus vai te abençoar, senão não. Imagine um irmão tá 1 ano na igreja pagando dízimo e oferta todo dia e essa bênção nunca chega, porque as coisas não funcionam assim. Deus não abençoa dízimo e oferta. Deus não vai abençoar ninguém por causa de dízimo e oferta. O dízimo e oferta ele é dado com alegria no coração para a realização da obra. Como que um pastor fala que a bênção vai chegar só dando dízimo e oferta? O cara 1 ano e essa bênção nunca chega pro cara. Ele vai falar o quê? Ué, mas eu tô pagando dízimo e oferta já 1 ano, nunca falhei, e essa bênção que o pastor fala nunca chega, ué. Será que Deus está me ouvindo? Porque eles colocam como se fosse isso. Como se a graça de Deus viesse à base de troca, de dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não está nem aí pro seu dinheiro. Mateus 23 é falado sobre isso. Sobre a hipocrisia dos fariseus. Que davam... Cadê? Davam ofertas valiosas. Deixa eu ver aqui certinho o que fala. Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Pronto. Aí o irmão não vai estar praticando o que Deus ensina, vai estar dando dízimo e oferta e vai achar que tá tudo bem. Não é assim que as coisas funcionam. Entende? Então se você tá nessa situação de depender de líder para buscar Deus, se você só abre a Bíblia quando você tá sob a vigilância de alguma liderança, você vai ser enganado. Você vai se afastar quando as bênçãos não chegar por causa da doutrina da cabeça deles que eles aplicam, né? Que não é a doutrina de Cristo, é a doutrina desses falsos profetas. Quando não chegar a sua bênção, porque não é assim que as coisas funcionam, você vai fazer o quê? Você vai querer sair da igreja. Você não vai querer voltar mais. Você vai falar, pô, 1 ano dando dízimo e oferta, nunca chegou nada. O irmão que vai lá para procurar uma palavra vai procurar entender Deus, procurar ter uma experiência com Deus, encontra um pastor ameaçando os fiéis, nunca mais vai querer voltar. E isso acontece. Isso acontece. Quantas pessoas não se afastam por causa disso? Por causa dessas palavras, essas palavras duras e palavras que não são verdades. Quantos casos não acontecem das pessoas se sentirem impressionadas dentro da igreja e saírem de lá? E essas pessoas, por não ter o conhecimento da verdadeira igreja, do que é a verdadeira igreja, né? Do que é a verdadeira igreja, por não ler as escrituras, vai falar, eu não quero ir mais para a igreja porque na igreja que eu tava era assim, assim, assado. Nós não precisamos estar dentro de uma igreja
para buscar Deus, entende? Mas a pessoa tem uma experiência tão negativa dentro da igreja que ela passa a ver como se a igreja fosse aquilo. E a gente não precisa estar dentro de uma igreja, de um prédio chamado igreja, para termos a experiência com Deus. Quantas pessoas ainda não entenderam que o templo não é a igreja, o templo... Quando a igreja está vazia, Deus não habita ali. Já está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens. O que é a igreja? Propriamente, nós somos a igreja. Nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus. Pronto. Nós somos o templo de Deus. Não são as igrejas, não são líderes, pastores que vão fazer você estar perto de Deus ou não. Não acredite em pastores que falam essas coisas absurdas. Não acredite em pastor que falem que você precisa estar sobre uma liderança para poder tirar vantagem de você sem que você perceba. Em Jeremias 7:4. 7:4. Olha o que está escrito em Jeremias 7:4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então, buscar Deus não se resume a estar dentro da igreja. E eu não estou falando que você não deve congregar. Congregar é bom. Mas desde que você esteja num ambiente que as coisas estejam sendo ensinadas da forma correta. Que estejam alinhados com aquilo que está escrito. Não se permita ser enganado por homens que usam do evangelho de Cristo para tirar vantagem para si mesmo, criando falsas doutrinas, usando palavras do coração deles, mas que não provém de Cristo, que não provém de Deus. Em Gálatas 1:8, esse aqui tá até na mente. Em Gálatas 1:8, ó. 1:8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esse anátema aqui é tipo amaldiçoado. É tipo maldição. Tem outras traduções. É que essa aqui é a tradução da minha Bíblia, mas tem Bíblia que fala que seja amaldiçoado. É a mesma coisa. O 9. Assim como já... Reforçando, veja bem, ó. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, seja anátema. Então, não dependa de lideranças para estar próximo a Deus. Não dependa de igreja, pré-igreja. Você já é a própria igreja, você já é o próprio templo. Que Deus abençoe sua vida.